Então a manutenção é essencial, pelo menos a cada 5 anos, que o condomínio coloque isso numa programação periódica e faça essa manutenção a cada 5 anos. Como é que é feito isso? Porque, como você disse, não pode dar um tiro no escuro. Não é simplesmente chegar lá e colocar tinta na parede. Não é tão simples assim. As pessoas acham, né? Vê um prédio bonito, todo pintado, só que não imaginam o edifício, como você disse, como um organismo vivo, né? Que depende de uma série de etapas. A primeira etapa seria essa supervisão técnica. Sim, com certeza. Supervisão técnica antecipada, quer dizer, não é uma supervisão técnica antecipada. O que se começa primeiro é fazer uma análise da situação que está aquela fachada. Tá? Então, por que essa análise? Uma análise técnica aprofundada? Primeiro, para ver que situação que está de absorção de água, entendeu? Quanto que aquilo está absorvendo, que tipo de produto que seria necessário aplicar. Porque não é só tinta, falar vai aplicar tinta lá resolve o problema, não é isso. Para edifícios tem uma gama muito grande de produtos que ele tem que ser aplicado de acordo com a situação do status em que se encontra naquele momento para corrigir um problema. Por exemplo, nós temos a aplicação de um produto líquido preparador, por exemplo, que vem antes da pintura, que é para dar uma agregação das partículas que estão soltas, por exemplo. Nós temos na linha da Suvinil, por exemplo, o Suvinil Subflex, que é um produto inovador, inclusive, que ele vem antes da pintura, justamente para inibir ou selar as microfissuras já existentes, né? Nós temos uma análise, por exemplo, de desplacamento, através de percussão, ver o que está solto, o que não está. Tem que se fazer, por exemplo, antes de tudo isso aí, fazer um hidrojateamento, aplicação de água sob pressão para lavar mesmo, remoção de fungos, com aplicação, por exemplo, com diluição de cloro. Então, tem até o tratamento de trinca, por exemplo, não é microfissura, é uma trinca já aberta, então tem todo um procedimento de tratamento dessa trinca. Não é chegar nessa trinca e injetar um produto lá, como eu já vi casos absurdos, que o pessoal aplica silicone em trinca. Então, o silicone é um material que ele fica uma verdadeira borracha depois, ele não aceita nem a aplicação de tinta em cima. Outra coisa importante seria a montagem de um cronograma físico-financeiro, porque um condomínio não é uma pessoa física que decide por conta própria e tem uma conta bancária isolada e ela é autônoma, por decisão. Ela faz o que ela achar que é dentro da possibilidade. Não é assim. Um condomínio, por exemplo, ele é constituído por uma quantidade enorme de pessoas, de famílias, de propriedades que moram em conjunto. Cada um com as suas necessidades, cada um com suas preferências financeiras, né? Então, o que tem que ser feito também é um estudo do cronograma físico-financeiro. Tá? Se formar um fundo de caixa mínimo, depois estudar uma forma de parcelamento. Hoje, por exemplo, a Pinturas Araraquara tem uma condição de parcelamento em até 9 pagamentos, né? Inclusive com a aplicação já com a compra da tinta. Então isso é muito importante, né, para que o condomínio tenha a capacidade de caixa de executar o serviço dentro daquele cronograma periódico de 5 anos. Se analisar, dependendo da quantidade de condôminos, se for feita uma manutenção periódica a cada 5 anos, você vai ter uma taxa mensal durante os 5 anos de R$ 15 por mês, aproximadamente. Um dia quente de verão, aquele sol de rachar o dia todo. A parede está quente, com pouca resina de tinta. Chega às 6 horas da tarde, não dá aquela chuvona de verão gostosa, né? Que a gente até gosta, porque dá aquela refrescada, né? E a parede também gosta, só que ela sofre. Porque a hora que você tem uma parede de grande dimensão, num prédio de múltiplo andar, recebendo aquela quantidade de água, ela está quente. Ela não tem a resina de proteção. Essa água vai infiltrar no reboco. Então você tem uma variação de gradiente térmico muito grande. É como a dilatação de um choque térmico, é como uma dilatação de um trilho de trem. Entendeu? Então ele estica e encurta, estica e encurta. Agora você põe esse evento ao longo dos meses de verão, ao longo juntamente com uma falta de manutenção, não tem a resina para segurar essa absorção. Qual a consequência natural? Novamente, as imagens que nós estamos vendo são essas microfissuras, trinca, aparecimento de fungo, desplacamento do reboco. Então, isso vai ficar caro para o condomínio. O
que tem que se prestar atenção, principalmente a questão do síndico, é que ele é responsável solidário. Em qualquer tipo de acidente que aconteça, se a contratação foi feita de forma inadequada, ele não tem um respaldo contratual, ele não tem um registro daquele funcionário adequado, não tem um curso de treinamento contra acidentes de trabalho, não tem o equipamento adequado, ele responde solidariamente junto com a empresa que ele está contratando. Então, isso também é um fator que tem que ser muito bem observado pelo síndico. Tá? Não há necessidade de correr risco dessa forma. Nem há necessidade de fazer com que pessoas corram risco de vida desnecessariamente. Né? Então, tudo tem o seu critério, a sua forma de executar de maneira adequada. Vamos lembrar, por exemplo, que os equipamentos também têm que ser normatizados, tá? Ser licenciados pelo Ministério do Trabalho, por exemplo. Então, você tem fabricantes de equipamentos que possuem essas certificações. Então, se aquela empresa está utilizando um equipamento certificado, normatizado, que cobre todas as esferas de segurança do trabalho, perfeito. Isso é o que tem que ser observado. E o outro detalhe que eu até acho bastante interessante que vocês oferecem é o que eu chamo de um dossiê, né? É a elaboração de um laudo feito por vocês, um laudo técnico, né? Um laudo técnico fotográfico de engenharia, esse é o nome completo, esse parecer técnico, que aponta todos esses problemas que nós falamos, né, as patologias que tem no edifício e que vão estar relacionadas nesse serviço que você vai fazer. Então, tem, o síndico e o conselho têm todo esse documento. Eles conseguem visualizar qual é a real situação do edifício. Sim, você pode observar, agora você está colocando aí na tela, folheando o laudo, então você tem assim uma noção do que vem a ser um laudo técnico fotográfico. Tá, então, agora vamos observar as imagens que você está passando, né? Então, esse laudo ele é feito de forma bem criteriosa, procurando todos os problemas que o edifício apresenta e problemas esses que imediatamente após a contratação eles possam vir interferir com o serviço de pintura. Então, por isso que eu digo que o laudo ele tem a função de fazer com que sejam detectados os problemas e sanar os problemas para que não afete também a nova pintura, que ela tenha uma subsistência adequada e dê o retorno esperado. Por exemplo, nós estamos lá vendo a cobertura. Tem telha trincada, tem telha com a borrachinha vencida de vedação, tem telha solta, um vento mais forte pode pegar, arrancar essa telha, projetar ela, causar um acidente até, né? E não só isso, nós vamos detectar toda a situação que está a cobertura, para que a hora que o serviço acabe, o condomínio também não venha cobrar da empresa de pintura defeitos que já existiam. Né? O laudo ele tem um efeito preventivo também de orientar. Então você tem lá problemas na cobertura, rufo amassado, calha amassada, foi o antenista que subiu lá para fazer, já pisou, quebrou um cantinho de telha, já amassou uma calha. Então tudo isso o condomínio toma ciência antes do início do serviço de pintura. Forma de contato pode ser via telefone, né, no caso, mas o contato que já está aí através do nosso site, né, aqui você está colocando na tela, que é www.pinturasararaquara.com.br. Então, através do site, também dá para acessar o setor de consultoria e engenharia, serviços executados e toda a gama de trabalho que a Pinturas Araraquara vem desenvolvendo com muita eficiência na região.